Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Vitor mais uma vez. É bom estar com vocês e gravar mais aqui uma aula para vocês. E dessa vez, revisão. Nós teremos a prova, né, essa semana, no lugar da folhinha. E essa revisão é para que vocês estejam bastante prontos, né? E vocês estão com sorte, porque essa prova ela tem apenas um capítulo, né, que é o capítulo de Renascimento. É isso que a gente tem visto aí nas últimas duas aulas. Então, podem fazê-la com bastante tranquilidade, entendeu? Mas não deixem de estudar, obviamente, que vocês com certeza vão ter um ótimo resultado, ok? E sem mais demora, né? Vamos começar. Vou botar aqui a nossa apresentação. E eu acredito que já esteja aparecendo para vocês, né? Então, vamos lá. Para o nosso livro, olhar aqui o nosso capítulo 4, para a gente relembrar de coisas importantes, né? Humanismo e Renascimento é praticamente duas faces da mesma moeda, né? É um determinado momento histórico que você tem ali, que você está saindo da Idade Média, né? Então, os intelectuais que promovem, né, esse humanismo, esse renascimento, os caras que criam essas coisas todas aqui que nós vamos dizer, eles acharam que era o momento mais incrível possível, né? Que era um momento maravilhoso e de fato, né, você tem coisas ótimas que foram criadas e obras de arte incríveis nesse momento, a Mona Lisa que está aparecendo aí é uma delas, né? Mas também eles tinham um certo preconceito contra a Idade Média, né? Eles gostavam de acreditar que a Idade Média era só coisa ruim e que não tinha nada de bom. Não é bem assim, né? Hoje em dia a gente sabe que tinha coisas ruins na Idade Média, né? Aquele sistema é, de feudo, né, com servos, isso era ruim, mas por outro lado, não deixou de ter cultura, não deixou de ter filosofia, não deixou de ter arte. Só que esses caras aqui do humanismo e renascimento, eles criticaram bastante, né, e eles fizeram parecer que não tinha. Mas qual foi a mudança que ocasionou isso, né? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, que eu esqueci de separar essa imagem. Mas na Idade Média a gente tinha essa estrutura aqui como a principal coisa, né? O feudo, o feudo, ele era esse esquema aqui, né, de ter um castelo e ao redor desse castelo ter vários pastos, várias plantações, né, no qual na qual os servos eles iam trabalhar todos os dias para produzir comida que abastecia aquele castelo. Em troca, né, aquele castelo defendia essa gente de qualquer ataque que pudesse acontecer, né? Eles guerreavam por toda aquela gente, vocês conhecem isso, né? Vocês estudaram a Idade Média, e era um lugar ali muito rural, né? Com a cultura própria, né? Desses lugares que são rurais. Era um mundinho à parte, né? Mas você também tinha cidades. Você também tinha cidades medievais. Elas tinham mais ou menos essa cara aqui, né? Vamos pegar um exemplo, né? Elas normalmente também eram cercadas, porque elas também precisavam ter proteção. Elas normalmente também tinham pastos ao redor, então o que que era cidade e o que que era campo naquela época não era tão separado, né? E tinha gente, tinha comércio, tinha circulação de ideias e tal. E essas cidades, elas foram crescendo mais para o final da Idade Média, né? No início da Idade Média você tinha muito, muito feudo, no final da Idade Média você já tinha bem mais cidades, elas já eram grandes, já faziam comércio, e um dos lugares principais onde você tinha essas cidades era ali na Itália. A Itália é essa pontinha aqui, né, que parece uma botinha, que o pessoal gosta de dizer. Aqui em cima a gente tem o resto da Europa, para cá já é Ásia, né, a partir aqui de Síria, Turquia talvez, né, depende de como é que você vê, e aqui embaixo já é África. Então, o mar Mediterrâneo, que é esse mar daqui, era um lugar extremamente importante. Ele era um lugar onde você tinha vários comércios, porque a cultura daqui da África, a cultura daqui da Ásia e a cultura daqui da Europa, as culturas, né, que você tinha em cada um desses lugares, eram muito diferentes umas das outras.
Então eram produtos totalmente diferentes que eles produziam, então o comércio aqui rolava doidado desde o tempo ali da antiguidade, durante toda a Idade Média também, e naquele momento ali de final da Idade Média, começo da Idade Moderna, aí que você tinha mesmo muito comércio rolando, muito mesmo. Modernidade, que é o que vocês estão começando a estudar, né? Vocês estão estudando aí desde o início do ano, é um período ali de mudança que você tem no final da Idade Média, e o humanismo e o renascimento que a gente está vendo hoje são o lado cultural dessa mudança, né? Esses comércios todos que rolavam ali não levavam apenas as mercadorias, eles também levavam ideias, né? Porque quando a pessoa ia lá vender alguma coisa, ela conversava com a outra pessoa, e aí quando elas conversavam, elas trocavam uma ideia. Às vezes você vendia algum instrumento qualquer que fosse criado em um lugar desses para o outro cara, né? Sei lá, uma bússola, um, sei lá, um esquadro de matemática, coisas assim, né? Elas normalmente vinham daqui, né, do Oriente Médio, e elas chegaram na Europa ali naquela época, e esse tipo de coisa foi fortalecendo o pensamento europeu ali. Então os caras foram criando novas ideias que saíam daquele ideal da Idade Média, né, que você conhecia ali do feudo, e eles foram começando a pensar diferente. Só que quem controlava o pensamento ali na Idade Média era quem? Igreja Católica. A Europa inteira daquela época era super católica, né? Existiam outras religiões, né? Mas as outras religiões normalmente elas eram meio escondidas, assim, porque senão elas seriam perseguidas. E você tinha a Igreja Católica ali como principal força, era uma força política, econômica e cultural, né? Normalmente você não tinha produção de livros, por exemplo, antes da Idade Moderna começar. E os livros, os poucos livros que você tinha, eles eram copiados na base da mão, né? As pessoas, tipo, olhavam o livro pronto e copiava, que nem você copia no seu caderno a matéria que está no quadro, sabe? Então, para você copiar um livro inteiro de, digamos, 300 páginas, quanto tempo que não demora, né? E quem fazia isso era a igreja. Então, a igreja que decidia quais livros que circulavam. Na época não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, a igreja acabava circulando, escolhendo o que circulava ali de ideias. Só que essa circulação de ideias ali do comércio e do fluxo de pessoas na cidade e etc. foi causando, né, também mudanças, e com essas mudanças você acabou tendo mudanças de pensamento que dão no humanismo e renascimento. Normalmente, quando a gente fala do humanismo, a gente está falando ali da parte filosófica da coisa, né? Visão de mundo, qual a ideia que as pessoas faziam de Deus, qual a ideia que as pessoas faziam da natureza, que percepção ali do funcionamento da noite, do dia, das estrelas, esse tipo de coisa o humanismo normalmente vai falar, e o Renascimento ele vai se expressar como arte, né? Trazendo um pouco dessas ideias do humanismo, ele vai transformar em arte, e a arte vai ter essas mensagens do humanismo dentro dela. Voltando para o nosso livro, o humanismo ele começa ali no século XVI, né? E ele vai se estendendo durante algum tempo. Então, essa ideia de que você vai usar a sua mente, você vai ser um ser racional, porque o ser humano era capaz de ser racional, ele era capaz de construir coisas boas com essa racionalidade, é uma ideia que você tem muito forte, abandonando a ideia que você tinha na Idade Média de que o ser humano era simplesmente um pecador, era uma criação de Deus que não fez nada por si própria e que só decepcionou Deus do início ao fim, então estava destinado a sofrer e estava destinado a não fazer nada de bonito nunca. O humanismo foi combatendo essa ideia, né? E eles faziam isso em várias áreas, várias matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática, ética, quase qualquer coisa ali que fosse, né, um estudo era aproveitado por eles, principalmente os estudos das humanidades, né, os estudos relacionados ao que o ser humano é, como é que o ser humano funciona, o que o ser humano quer, qual o papel do ser humano no mundo, né? E dizer que eles contrariavam a igreja não quer dizer que eles eram contra a igreja, que eles eram ateus, que eles odiavam a igreja, que eles acreditavam em outros deuses ou outras coisas assim. Não, pelo contrário, a maioria deles eram cristãos e tinha alguns não cristãos, mas existem várias formas de ser cristão, por exemplo, você pode acreditar em, sei lá,
que Jesus quer certa coisa ou que Jesus quer outra coisa. Você pode acreditar na ciência ou não acreditar na ciência, né? Tem várias ideias aí envolvidas em ser cristão. E desde aquela época, né? Então, mesmo os que eram cristãos, eles ainda discordavam da igreja em algumas coisas. E, enfim, os pensamentos todos ali não eram em função da religião. A religião participava um pouco das ideias das pessoas, porém, todo mundo estava tentando investigar as coisas usando a racionalidade, e a religião fazia parte da vida privada de cada um, mas não fazia parte da reflexão científica ali que eles estavam tentando fazer, né? Inclusive, eles estavam criando essa ideia de reflexão científica, né? Não existia essa palavra ciência com esse significado que a gente tem hoje em dia, né? De ciência é o que um cara faz lá, investigando o funcionamento do mundo e etc. Essa filosofia que criticava vários conceitos, e essa é a parte mais importante do capítulo, tá, galera? Então, não vão fazer a prova sem saber o que é cada uma dessas coisas, e a gente vai falar aqui. Cuidado, porque tem umas que são parecidas, ok? E tem umas que são o contrário uma da outra, né? Basicamente, você tinha a ideia de teocentrismo, que brigava com a ideia de antropocentrismo. O que é teocentrismo? Teo vem do grego ou latim, sei lá, significa Deus. Então, teocentrismo significa Deus no centro. Quer dizer que quando você pensasse ali sobre o mundo, você tinha que colocar Deus como centro dessa reflexão. Qualquer coisa que acontecesse era porque Deus queria ou que não queria. Você pegou uma doença? Era porque Deus queria que você pegasse, estava te punindo de algum pecado. Você ficou curado? É porque Deus te salvou, é porque Deus teve piedade com você. Quando chovia, era porque Deus quis que aquela chuva especificamente ali caísse naquele lugar para, sei lá, a plantação daquele lugar dar certo. Quando não chovia, podia ser porque Deus estava insatisfeito com o pecado ali de toda aquela sociedade. Então é uma explicação que ela não te dá muito poder ali para resolver as coisas, porque primeiro que ela acha que ela trata Deus meio como um cara mesquinho ali que está o tempo todo interferindo na vida para ver se você está errado ou se você não está errado. Eu, pelo menos, não concordo com essa ideia aí de Deus, não. Em segundo lugar, você não parava para pensar sobre o ritmo ali da natureza, evaporação da água, depois a água cai. Você não parava para pensar que a doença tem uma bactéria, um micróbio ali, um vírus, qualquer coisa que está fazendo aquela doença circular. Então, você não tinha... Se você nem está pensando que tem um bichinho ali presente para te deixar doente, você não vai refletir sobre como evitar esse bichinho e não ficar doente, sabe? Então as pessoas ficavam doentes mesmo e ficavam esperando que Deus salvasse. E eu fico só imaginando Deus olhando, né, e falando, cara, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, vai ficar esperando que eu faça tudo para você. Enfim, teocentrismo então era Deus no centro e você explicar tudo com base em Deus. Deus quis, é o famoso Deus quis, né? E o antropocentrismo vem de antropos, que é homem, ser humano. Então, antropocentrismo significa colocar Deus, o homem no centro. Quer dizer que o homem era melhor que Deus? Quer dizer que o homem era maior que Deus, conseguia fazer mais coisa que Deus? Não. Pelo contrário, esses caras acreditavam que Deus era maior, só que Deus queria que nós também fizéssemos as coisas. Então, ele fez, segundo esse pensamento, Deus fez o ser humano como alguém mais parecido com ele do que qualquer animal que você tivesse, né? Então é aquela ideia que está na Bíblia mesmo, né? De o ser humano é a imagem de Deus. E os caras, eles acreditaram que, pô, se eu sou imagem de Deus, eu não posso ser um pecador inútil, burro, que não consegue pensar em nada. Então eu vou usar minha racionalidade para conseguir entender as coisas. Então, o antropocentrismo não é pelo homem ser grande demais, é pelo homem ser capaz de fazer certas coisas e Deus estar lá no céu. Você não ter como adivinhar como é que Deus é, você não ter como conversar diretamente com Deus, você não ter como saber exatamente tudo que Deus queria e talvez não acreditar na igreja como mensageira de Deus ali, né, que dissesse certinho tudo que Deus queria. Então, o antropocentrismo é você não deixar de acreditar em Deus, mas você deixar ele ali meio de lado do teu pensamento para você focar no que está aqui visível e
que der para você tocar, que dá para você observar, que dá para você entender. Então, você sai do teocentrismo, Deus no centro, para entrar no antropocentrismo, ser humano no centro. Quando você estiver fazendo suas perguntas filosóficas e tudo mais, você vai se perguntar o que o ser humano precisa, o que o ser humano sabe, o que o ser humano é capaz de fazer. E não confundir também teocentrismo com geocentrismo, que vem de o mesmo geo de geografia. Geografia é aí a escrita, né, o ato ali de fazer os mapas, etc., né? Vem de geoterra, com grafia, que é escrita, e aqui é geoterra com centrismo, né? Com a Terra no centro, é sobre o centro do universo, né? A igreja acreditava que a Terra era o centro do universo e que você tinha os outros planetas e o Sol e a Lua todos girando ao redor da Terra. E essa galera, eles descobriram, né, por meio de análises mesmo, de verificar o movimento dos planetas e das estrelas e tudo mais no céu, eles entenderam o que a gente sabe até hoje, que a gente já comprovou indo para o espaço olhar, que é que a Terra estava ao redor do Sol. Então você tem ali o heliocentrismo, né? Hélio significa Sol. Então você tem aquele modelo ali de planeta, órbita terrestre aqui, para a gente ter uma imagem, né? Você tem o Sol ali no meio e a Terra gira ao redor dele, assim como os outros planetas. Vamos ver uma imagem melhor. Essa imagem aqui você tem o Sol, esse pontinho amarelo aqui, né? Aí Mercúrio faz sua órbita. A órbita não é necessariamente redonda, normalmente ela é mais para oval, né? E aí Vênus faz a sua também, e aí a Terra faz a sua também, e Marte faz a sua também, e assim segue com todos os outros planetas. Isso é um abandono do que a igreja acreditava naquela época, porque a igreja não tinha feito a ciência por trás da coisa para tentar entender como é que aquilo ali existia. Eles simplesmente tinham tido a conclusão filosófica de que, olha, se Deus criou o mundo, que é o lugar onde você tem gente e onde você tem os filhos dele, amados e tal, então a Terra tem que ser o centro. Só que, na verdade, assim, tanto faz, né, para a vida do ser humano e para esse amor de Deus ou não amor de Deus, porque as pessoas podem acreditar ou não acreditarem, né, mas tanto faz, né, as pessoas vão viver de qualquer jeito. E aí os caras, quando eles tentaram olhar aquilo ali cientificamente, eles perceberam que a igreja estava errada no que ela estava falando, e isso está mais do que comprovado até hoje, né? Então, teocentrismo, Deus no centro, né? Theos, Deus. Antropocentrismo, homem no centro. Geocentrismo, terra no centro. Geo, de geografia, lembra, né? Geografia estuda ali os mapas, o mapa é o que é um desenho da Terra, então ajuda a pensar, né? E heliocentrismo, vocês podem pensar no Hélio, que é o deus grego ali, né, do Sol. Se alguém gosta aí de mitologia, pode fazer essa ajuda. Então, não pode errar isso aqui, hein? Aí você tem algumas figuras ali incríveis, né, que demonstram a capacidade de você estudar e ser artista ao mesmo tempo, né? Você tem o Leonardo da Vinci, que é um grande nome ali, ele pintou a Mona Lisa, ele pintou a Última Ceia, a Virgem dos Rochedos, várias pinturas incríveis. Ele também era engenheiro, inventor, ele criou aqui um guincho, por exemplo, um tear mecânico, que tear é um negócio que você usa para costurar, né? Ele pensava até em como você fazer voar, né? Como você criar um mecanismo para o ser humano voar. Então ele não criou o avião, mas ele deu muitas das ideias que depois foram utilizadas quando as pessoas de fato inventaram o avião, sei lá, 300 anos depois. Bicicleta, tanque de guerra, metralhadora, várias e várias coisas, catapulta, vários modelos de catapultas já existiam antes, né? E ele fazia isso muito estudando, ele estudava o corpo humano. Cadê a imagem aqui que eu tinha separado? Ele estudava aqui o corpo humano, mexia às vezes com cadáver, e outros caras ali como ele também faziam isso, tá? Que era algo que a igreja também não gostava. Eles faziam isso para entender como é o ser humano, onde que fica cada parte do corpo, qual é o tamanho de cada uma, qual a proporção que você tem de uma para outra. E eles tentavam fazer isso aparecer ali na arte, com os personagens desenhados ficarem bem feitos, né? Ficarem bonitos. Na última aula eu mostrei para vocês como é que era a arte medieval, que era toda torta, né?
Aqui eles começaram a estudar como a luz funcionava, para eles poderem fazer os reflexos e as sombras da imagem, a matemática para fazer aquele lance da perspectiva, enfim. O Leonardo da Vinci é o maior exemplo, né, do cara que aliou essa coisa científica com o lado da arte, né? Mas nós tínhamos outros caras também que faziam esse tipo de coisa. E aí, Renascimento é exatamente quando essa ponte leva os caras a fazerem arte. Você tem ali essa ideia de que a Idade Média tinha sido um período péssimo ali, né? Em que tudo era errado e que só a igreja mandava e que as pessoas não pensavam. Mas que antes disso você tinha tido a Idade Antiga, lembra lá que vocês viram? Grécia, Roma. Os caras achavam que aquele ali era o ápice de tudo que mais incrível que a humanidade já fez, né? Então eles queriam valorizar aquilo ali de novo e renascer, né, com a inteligência. Então, na arte, os caras expressaram isso, mostrando coisas ali da figura, coisas ali que eram acreditadas pelo pessoal de Grécia e Roma, né? Por exemplo, esse quadro aqui famosíssimo do Botticelli, Renascimento de Vênus. Vênus era uma deusa grega, né? Grega e romana. E o Renascimento ele entra na ciência ali, causando o chamado Renascimento Científico ou Revolução Científica ou criação da ciência, né? Essa coisa que a gente tem hoje em dia, pensa aí no coronavírus, né? Que ficou vários laboratórios aí do mundo tentando entender como é que aquele vírus funcionava para você criar uma vacina que desse jeito. E aí vários países chegaram à conclusão de várias vacinas diferentes. Você precisa da ciência, né? Você precisa dar uma estudada. Em qualquer coisa ali, você tem que observar alguma coisa da natureza para entender como é que essa natureza funciona. Então, a ciência, ela, chamada de filosofia natural ali pelos caras, ela desenvolveu o que a gente chama de método científico. Isso é muito importante também, presta atenção. É importante aí na prova. O método científico, ele depende de 3 fases. Primeiro, você tem o raciocínio. 3 fases não, 3 pilares aí, né? 3 bases do que é o pensamento científico. Primeiro é o raciocínio, quer dizer que você tem que ter capacidade de tirar as conclusões usando a razão. Você tem que olhar para uma coisa ali da natureza e você usar lógica, você usar argumentos, você usar a sua inteligência para entender o que está acontecendo. Segundo, você tem que ter a observação da natureza. Se você quer entender como a natureza funciona, ou como o ser humano funciona, ou como outro animal funciona, você tem que olhar para aquele animal, para aquele corpo, para aquela, sei lá, movimentação ali da água, ou da luz, ou de qualquer coisa da natureza que você está tentando entender, e observar, e usar a sua inteligência por cima daquilo ali. E aí, conforme você tenha ideias, você tem que fazer a experimentação. Ou seja, você tem que reproduzir ali, né? Verificar o fenômeno que você está estudando. Se você quer entender, sei lá, uma reação química entre duas substâncias diferentes, você tem que pegar uma substância, misturar com a outra, experimentar, né? E ver, observar o que vai sair daquilo ali. Aí vai dar determinada reação química. E aí depois você vai fazer de novo, várias vezes. Misturar as duas de novo, observar. Misturar as duas de novo, observar. E aí você vai anotando esses resultados, e quando toda vez que você faz o mesmo experimento acontece a mesma coisa, você vai ter uma lei, você vai ter uma teoria, você vai ter uma coisa comprovada ali, né, uma ideia inteligente que você saiba como aquilo ali funciona, simplesmente porque você observou. Se toda vez que eu faço a reação química dá a mesma substância ali como resultado, então pronto, temos a lei. Misturar X com Y faz a reação química acontecer. Então, os caras foram aprendendo na base disso, e até hoje em dia o método científico se tornou mais complicado com o tempo, né? A ciência evoluiu, mas ele ainda se baseia nessas mesmas fases. E é por isso que a gente tem que ter o cuidado, né, hoje em dia, que tem várias pessoas questionando a ciência em várias coisas, dizendo que a Terra é plana, dizendo que vacina robô que o governo vai colocar dentro do teu corpo, os negócios nada a ver, assim, que as pessoas têm. Não é para a gente fazer isso, assim, porque a ciência ela tem todo um método para testar as coisas, e quando a gente cria essas opiniões, a gente cria ela totalmente do nada, baseado nos nossos achismos, e o nosso achismo nunca vai ter a mesma força do que esse método científico, né?
Então, cuidado quando vierem com esses papos para cima de vocês, porque hoje em dia está muito forte, principalmente na internet. E aí você também tinha as tais ciências, né, da alquimia e astrologia, que hoje em dia não são consideradas mais ciências, né, mas eram ali tentativas de você entender. Como a ciência estava começando, a gente ainda não sabia exatamente o que ela era capaz de fazer, então os caras tentavam descobrir ali coisas sobre Deus, ou coisas sobre transformação de materiais ali, coisas sobre a vida e a morte, por que ela acontecia, coisas que estão mais pro lado ali da magia, né? Parecem coisas que você veria aí numa história de dragão e essas coisas de dragão e de cavaleiros e de magos, do que algo que você veria na ciência, né? Mas com o tempo isso foi sendo observado. O importante é que a ciência começou a ser um ideal naquela época ali, né? E a ideia de você não ficar parado acreditando sempre nas mesmas coisas, você tentar entender o mundo com o método científico, que, lembrando, é observação, experimentação e raciocínio, para você saber do que você está falando, né? E aí temos vários lugares, né, onde você tem essa transformação do Renascimento e do humanismo acontecendo. O principal é a Itália. A Itália é o grande berço ali do negócio, porque, como eu já mostrei para vocês no mapa, a Itália ficava dentro do mar ali. Então, ela era um dos principais lugares de comércio e um dos principais lugares de contato com o resto do mundo ali. Então, era onde a galera estava com a cabeça mais fresca, entendeu? Com a cabeça ali mais aberta, e eles estavam querendo pensar sobre o que a vida significa e o que a gente está fazendo aqui no mundo, né? Além disso, a Itália, ela tinha a presença forte ali de coisas como a gente tem até hoje, né? Grandes obras que tinham sido feitas ali no tempo dos gregos e dos romanos. Aqui a gente tem o Coliseu, tipo, um dos destinos turísticos maiores do mundo, né? Você tem outras obras ali, lá na Itália, né? E essa galera, e você também tinha várias dessas cidades medievais ali na Itália, então essa galera ela teve um contato muito forte com esse pensamento. Foram eles que desenvolveram as principais bases desse renascimento, mas a gente tem em outros lugares também, a gente vai ver. Então você tem ali a questão do mecenato, né, que era quando pessoas ricas pagavam para que os artistas ou os pensadores escrevessem, pintassem, esculpissem, né? Então, porque você precisa de tempo, obviamente, para você fazer essas coisas, né? Precisa de energia, precisa de materiais, então tinha que pagar isso de alguma coisa, né? Não tem como você, sei lá, vender uma obra científica, é complicado de fazer, sabe? Então você precisa ali do patrocínio, né? Do dinheiro que vem, normalmente de um nobre, ou de um burguês, ou da Igreja Católica, né? Então, ao mesmo tempo que os caras criticavam a Igreja Católica, às vezes eles tinham que agradar a Igreja Católica, produzindo coisa para a Igreja Católica. Na arquitetura a gente tem nomes incríveis ali, Brunelleschi, Bramante, Donatello, Michelangelo, opa, perdão. Na música você começa a ter uma coisa ali mais variada, com a chamada polifonia. Na literatura você tem o Decameron, tem a Divina Comédia, escrita pelo Dante Alighieri. E na pintura, então, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Tiziano, Leonardo da Vinci, várias e várias imagens incríveis. A técnica da perspectiva, né, de você estudar onde as coisas estão posicionadas e como que isso afeta o teu olhar, é uma técnica muito importante. Então, os caras faziam esse tipo de esboço aqui antes de pintar, para garantir que tudo estava no lugar certinho. Olha essa imagem aqui, como tem coisa complicada, né? Como você tem a arquitetura aqui aparecendo, mais arquitetura atrás, mais um monte de gente posicionada em vários lugares diferentes. Então é difícil você fazer uma pintura dessa sem que fique tudo torto. Tenta vocês fazerem aí na casa de vocês, que vocês vão ver como vai sair tudo torto. Você não vai saber quem está na frente, você não vai saber quem é maior, quem é menor. Então precisa ter um esboço ali por trás e um estudo de perspectiva para você conseguir entender. E saindo da Itália, a gente tem outros lugares também, nada tão forte quanto na Itália, porém a Itália não criou a coisa sozinha, né? Principalmente a partir da ciência foi dividida. E a parte da arte, a gente teve meio que cada país ali pensando em alguma coisa. A Alemanha, ela andou muito com a questão da reforma protestante, que foi
uma coisa que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Podem ficar tranquilos que isso não cai na prova, porque a gente tem ali, na religião também, alguns questionamentos dentro da religião, não apenas no pensamento filosófico, e alguns pintores aqui na Alemanha também, Albert Dürer, Hans Holbein, por aí vai. Na França, a gente teve principalmente o Michel de Montaigne, que era um filósofo que escreveu essa obra Ensaios, criticando a igreja, defendendo que você tinha que ter uma postura cética para você ser racional. Então, ele queria que você tivesse muito ali, muito pensamento crítico, né? Então, ele é o principal caso ali do Renascimento da França, um cara muito, muito importante. Renascimento em Portugal e na Espanha. Você já estava tendo as navegações ali para países como aqui o Brasil, né? A gente sabe que os portugueses chegaram ao Brasil, tem gente que chama de descobrimento, mas é um termo errado, né? Os historiadores não usam mais. E aí esse impacto apareceu ali nas obras. O Luís de Camões é o principal autor português ali, ele escreve essa obra chamada Os Lusíadas, que é sobre essas grandes navegações. Na Espanha a gente tem principalmente ali o Dom Quixote de la Mancha, né? Não sei se vocês já viram essa história do cara que era cavaleiro, só que ele era meio doido, ele olhava para os moinhos de vento, ele achava que eram gigantes, ele ficava igual um doido lá tentando espetar os moinhos com a lança. É uma obra cômica, né? É uma obra de humor, o cara fez ali justamente para ridicularizar os nobres. Então, aquele pensamento ali medieval, né, de nobres e igreja, era questionado também quando você colocava ali num livro o nobre como um babaca, né, como um idiota, um cara louco. Na Inglaterra, a gente tem algumas coisas musicais ali, né? William Bird, não sei como é que fala, e principalmente o William Shakespeare, aquele autor de peças de teatro que também eram escritas ali como livro, né? Romeu e Julieta, que todo mundo conhece, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, Macbeth, enfim, várias eram feitas para o teatro, mas elas também viravam livros. E o Flandres, que era na semana passada eu falei para vocês, né, era uma áreazinha ali no norte da Europa, onde hoje é a Holanda, a Bélgica. Eles eram principalmente bons ali de pintura, e eles desenvolveram a tinta a óleo, que hoje em dia é a tinta mais usada nas pinturas, justamente porque a tinta a óleo secava rápido, e secando rápido ela permitia você fazer detalhes e misturas de cores e misturas de sombra e de luz aqui muito melhores. Olha como parece um pouco uma fotografia, sabe? Tem muita profundidade, você vê a luz brilhando e a luz desaparecendo em outros lugares que estão com sombra, e por aí vai. E é isso, sabe? A gente tem ali um momento muito, muito importante, no qual você tem grandes mudanças ali do pensamento filosófico, científico, artístico, que vão ficar marcantes, né? Até hoje em dia a gente fala desses caras, as obras de arte feitas pelos renascentistas são extremamente importantes, né? E o pensamento humanista é base de várias e várias coisas, né? E o método científico está aí sendo utilizado até hoje. Lembra aí, não esquece. Observação, experimentação, raciocínio. E com isso tudo vocês estão super preparados aí, né, para fazer a prova de vocês. Desejo a todos uma ótima prova. Obrigado por estarem aqui, né? A nossa matéria foi grande, então o nosso vídeo foi grande, mas isso vai, com certeza, aparecer aí numa ótima nota para vocês. Então, obrigado aí pela atenção e a gente se vê semana que vem.